Olá, damos nesse vídeo a continuidade do capítulo 4. Já gravamos a primeira parte, agora a segunda parte e a última, nesse Estudando o Cérebro, onde André Luiz acompanha Calderaro em atendimento àquele enfermo no hospital que se encontra ligado a uma entidade desencarnada que é o seu obsessor, que na vida anterior ou na presente vida do encarnado, ele o assassinou. E o espírito desencarnado se encontra num processo de busca de vingança, ok? E dentro dessa história, Calderaro aproveita para esclarecer André Luiz e a todos nós, né, o comportamento nosso do cérebro, tanto na parte da matéria como na parte do perispírito, né? Onde se dá a manifestação nossa, o ser pensante que somos, ou espírito, ok? Então, dando continuidade, Calderaro assim continua com André. Perguntas, André, por que motivo não conserva o homem encarnado a plenitude das recordações do longínquo pretérito? Isto é natural em virtude de tão grande ascendência do corpo perispiritual sobre o mecanismo fisiológico. Se a forma física evolui e se aperfeiçoou, o mesmo terá acontecido ao organismo perispirítico através das idades. Nós mesmos, em nossa relativa condição de espiritualidade, ainda não possuímos o processo de reminiscência integral dos caminhos perlustrados. Não temos, por enquanto, munidos, desculpe, não estamos, por enquanto, munidos de suficiente luz para descer com proveito a todos os ângulos do abismo das origens. Tal faculdade só mais tarde a adquiriremos quando nossa alma estiver escoimada de todo e qualquer resquício de sombra. Ou seja, no estágio atual da nossa evolução, nós não temos condições de lembrarmos das nossas existências pregressas, principalmente aquelas mais antigas, né? Onde com certeza nós ficaríamos estarrecidos com tantas barbaridades que nós cometíamos naquela época, ou com tantos perigos que enfrentamos, ou com tantos problemas que colocamos na frente dos outros, ok? Comparando, entretanto, a nossa situação com o estado menos lúcido dos nossos irmãos encarnados, importa não nos esqueça que os nervos, o córtex motor e os lóbulos frontais, que ora examinamos, constituem apenas regulares pontos de contato entre a organização perispiritual e o aparelho físico, indispensáveis uma e outro ao trabalho de enriquecimento e de crescimento do ser eterno. Em linguagem mais simples, André, são respiradouros dos impulsos e experiências e noções elevadas da personalidade real que não se extingue no túmulo e que não suportariam a carga de uma dupla vida. Em razão disto, e atendendo aos deveres impostos à consciência de vigília para os serviços de cada dia, desempenham funções amortecedoras, são quebra-luzes, atuando beneficadamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva. Além disso, nascimento e morte na esfera carnal para a generalidade das criaturas são choques biológicos prescindíveis à renovação. Em verdade, André, não há total esquecimento na crosta terrestre, nem restauração imediata da memória nas províncias da existência que se seguem naturais ao campo de atividade física. Todos os homens conservam tendências e faculdades que quase equivalem à efetiva lembrança do passado. E nem todos, ao atravessarmos o sepulcro, podem readquirir repentinamente o patrimônio de suas reminiscências. Nós vimos no capítulo 3, na Casa Mental, que é exatamente no porão desta
analogia de uma casa, onde está o nosso subconsciente, que trazemos de outras existências todas as nossas experiências boas e as não tão boas, dando-nos dele perante esta existência presente as nossas tendências. Nós sempre teremos tentações a repisarmos velhos hábitos, os menos os menos bons, vamos dizer assim, que faz com que a gente tenha na presente existência as nossas provações para superar aquelas más tendências. Tanto é que Jesus, como já dizíamos antes, né, ao final da sua prece completa e maravilhosa, ele diz: Não nos deixeis cairmos em tentações, porque as tentações haverão, e é exatamente para provarmos o nosso processo evolutivo. Quem demasiado se materialize, demorando-se em baixo padrão vibratório no campo da matéria densa, não pode reacender de pronto a luz da memória. Despenderá tempo a desfazer-se dos pesados envoltórios a que inadvertidamente se prendeu. Dentro da luta humana, também é indispensável que os neurônios se façam de luvas mais ou menos espessas, a fim de que o fluxo das recordações não modere o esforço edificante da alma encarnada, empenhada em nobres objetivos de evolução ou de resgate, aprimoramento ou ministério sublime. Importa reconhecer, André, porém, que a nossa mente aqui age no organismo perispirítico, com poderes muito mais extensos, mercê da singular natureza e elasticidade da matéria, que presentemente nos define a forma. Isso, contudo, em nossos círculos de ação, não nos evita as manifestações grosseiras, as quedas lastimáveis, as doenças complexas, porque a mente, o senhor do corpo, mesmo aqui é acessível ao vício, ao relaxamento e às paixões arruinantes. Nessa altura das elucidações, arrisquei uma pergunta no intervalo que se fez espontâneo. Calderaro, como interpretar de maneira simples as três regiões da vida cerebral a que nos referimos? O companheiro não se fez de rogado e redargueu. Nervos, zona motora e lobos frontais no corpo carnal, traduzindo impulsividade, experiência e noções superiores da alma, constituem campos de fixação da mente encarnada ou desencarnada. A demora excessiva num destes planos, com as ações que lhes são consequentes, determina a destinação do cosmo individual. Veja bem, a criatura estacionária na região dos impulsos, ou seja, no subconsciente, perde-se em labirintos de causas e efeitos, desperdiçando tempo e energia. Quem se entrega de modo absoluto ao esforço maquinal no nível da consciência, sem consulta ao passado e sem organização de bases para o futuro, mecaniza sua própria existência, destituindo-a de luz edificante. Os que se refugiam exclusivamente no templo das noções superiores sofrem o perigo da contemplação sem as obras, da meditação sem trabalho, da renúncia sem proveito. Para que a nossa mente prossiga na direção do alto, é indispensável se equilibre, André, valendo-se das conquistas passadas para orientar os serviços presentes e amparando-se ao mesmo tempo na esperança que flui cristalina e bela da fonte superior do idealismo elevado. Através desta fonte, ela pode captar do plano divino as energias restauradoras, assim construindo o futuro santificante. Ou seja, nem prendermos-nos ao passado, nem focarmos tão somente na nossa presente encarnação no nível consciencial, e nem ficarmos no supraconsciente em sublimes adorações que nada nos levam sem as obras necessárias, sem o trabalho da nossa própria regeneração e da nossa evolução. O equilíbrio entre essas três formas
que se encontram dentro do nosso cérebro, da nossa mente, é que fazem com que a gente consiga evoluir. Como nos encontramos, André, indissoluvelmente ligados aos que se afinam conosco em obediências a indefectíveis desígnios universais, quando nós nos desequilibramos pelo excesso da fixação mental num dos mencionados setores da nossa casa mental, entramos em contato com as inteligências encarnadas ou desencarnadas em condições análogas às nossas, ou seja, a sintonia é o elo de ligação de todos nós. Um instrutor com ar fraternal indagou: Entendeste, André? Respondi afirmativamente, possuído de sincera alegria, porque afinal assimilara a lição. Calderaro fez aplicações magnéticas sobre o crânio do enfermo, envolvendo-o em fluidos benéficos, e disse-me após longa pausa: André, temos aqui dois amigos de mente fixada na região dos instintos primários. O encarnado, depois de reiteradas vibrações no campo de pensamento em fuga da recordação e do remorso, arruinou os centros motores, desorganizando também o sistema endócrino e perturbando os órgãos vitais. O desencarnado converteu todas as suas energias em alimento da ideia de vingança, acolhendo-se ao ódio em que se mantém foragido da razão e do altruísmo. Outra seria a situação de ambos se houvessem esquecido a queda, reerguendo-se pelo trabalho construtivo e pelo entendimento fraternal no santuário do perdão legítimo. Ou seja, o perdão, como Jesus nos ensinou, é o remédio santo, santificado, para nós nos entendermos e deixarmos de lado todas as diferenças e podermos crescer em conjunto. O assistente deixou perceber novo brilho nos olhos percuscientes e acrescentou: Segundo verificamos, Jesus Cristo tinha sobradas razões recomendando-nos o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam. Não é isto mera virtude, senão princípio científico de libertação do ser, de progresso da alma, de amplitude espiritual. No pensamento residem as causas. Época virá em que o amor, a fraternidade, a compreensão, definindo estados de espírito, serão tão importantes para a mente encarnada quanto o pão, a água e o remédio. É questão de tempo, André. Lícito é esperar sempre o bem com o otimismo divino. A mente humana, de maneira geral, ascende para o conhecimento superior, apesar de, por vezes, parecer contraditório. Em seguida, permaneceu Calderaro longos minutos em vigorosas irradiações magnéticas que, envolvendo a cabeça e a espinha dorsal do enfermo, se afiguraram fortemente repousantes, porque, em breve, o doente, antes torturado, se abandonava a um sono tranquilo, como se sorvera suavíssimo anestésico. Dentro em pouco, encontrava-se ele em nosso círculo, temporariamente afastado do veículo denso, tomado, no entanto, de pavor perante o verdugo implacável, que se mantinha sentado impassível num dos ângulos do seu leito. Verifiquei que o enfermo não notava a presença, qual acontecia com o algoz em muda expectativa. Contava como certo de que o assistente Calderaro os cumulassem de longas doutrinações. Calderaro, porém, guardou absoluto silêncio. Não me contive, interroguei-o. Por que os não socorre com palavras de esclarecimento? O doente parecia-me aflito enquanto o perseguidor se erguia agora mais agressivo. Por que não sustar o braço cruel que ameaça o infeliz? Não seria justo impedir o atrito que acarretaria consequências imprevisíveis ao companheiro hospitalizado? O instrutor ouviu-me sereno e respondeu: Falaríamos em vão, André, porque ainda nós não sabemos amá-los como se fossem nossos irmãos ou nossos filhos. Para nós ambos, espíritos de raciocínio algo avançado,
mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois infortunados e nada mais. Damos-lhes no momento o de que nós dispomos, isto é, a intervenção benéfica no campo de seus sofrimentos exteriores, nos limites das nossas aquisições no domínio do conhecimento. Olhou para a grande porta e acentuou. A providência não foi, porém, esquecida. A irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo em que eu coopero, não deve tardar. Mais alguns instantes durante os quais o verdugo e a vítima reciprocavam palavras amargas e o prestimoso mentor prosseguiu. Lembras-te de Poyosgur? Sim, recordava-me de modo vago. Fez em meu cérebro uma livre associação de ideias, rememorando estudos que levara a efeito sobre certas realizações de Charcot. Não podia, entretanto, especificar particularidades, porque a psiquiatria não fora meu campo direto de trabalho na medicina, na minha última encarnação. Tornou Calderaro solícito. De Puysegur foi dos primeiros magnetistas que encontram no sono revelador em que era possível conversar com o paciente noutro estado consciencial que não o comum. Desde então, a descoberta impressionou os psicologistas. Com ela surgiu nova terapêutica para tratamento das moléstias nervosas e mentais. Entretanto, para nós, nesse lado da vida, o fenômeno é corriqueiro. Diariamente, milhões de pessoas adormecem sob a influência magnética de amigos espirituais, a fim de serem auxiliados nas resoluções inadiáveis. E por que não tentarmos o esclarecimento verbal agora a estes nossos amigos? Insisti ansioso por minha vez, observando os infortunados contentores que se trocavam insultos e acusações. Porque se o conhecimento auxilia por fora, André, só o amor socorre por dentro, acrescentou Calderaro tranquilamente. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. Em nós ambos, por enquanto, André, apenas conhecemos, mas sem saber amar ainda. Nesse momento, alguém assomou à porta de entrada. Oh, era uma sublime mulher, revelando idade madura nos olhos, expendia-lhe brilho meigo e enternecedor. Curvei-me comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou-me ao ouvido. É a irmã Cipriana, a portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. E aqui encerramos esse capítulo 4, estudando o cérebro, com esta lição ao final a respeito de que, para ajudar efetivamente, é preciso que a gente aprenda a amar. Mas é de um amor profundo, um amor fraternal, como no dizer de Calderaro, como se fossem as pessoas necessitadas desse amor, nossos próprios filhos ou nossos irmãos, né? E nós, muitas vezes, dotados tão somente da lógica, do raciocínio, do conhecimento, mas sem o sentimento puro do amor para doar, que é o único sentimento que é capaz de transformar o mal em bem, ainda demoramos para adquirir essa elevadíssima virtude. Tanto é que agora nós veremos no próximo episódio, no capítulo 5, que se denomina O Poder do Amor. Espero que nos acompanhem nesses estudos e agradecendo a todos, né? E aqueles que, como nós, gostariam de divulgar esses estudos da doutrina e do próprio Evangelho de Nosso Senhor, né? Que nos ajudem divulgando estes vídeos aos seus amigos, seus familiares, ok? Fiquem com Deus e muito obrigado.